Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. São 9h04. Para nossa satisfação, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o vereador recém-empossado para a Câmara Municipal de São Paulo, Major Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Você deve ter ainda, Agostinho, agenda telefônica daquelas de papel, né? Que a gente anotava os nossos contatos. Eu outro dia estava vasculhando essa agenda e vi lá, telefone, Tenente Palumbo, aí risca. do Corpo de Bombeiros. Aí tava riscadinho, Capitão Palumbo. Aí não deu nem tempo de riscar depois, porque já foi tudo para os meios eletrônicos. Aí no contato do celular já virou o Major Palumbo, né? Mas é um nome ligado à instituição do Corpo de Bombeiros, não só dentro da instituição, mas também na boca do povo, pelas participações e pelas contribuições que deu, sempre com uma visão muito contemporânea da necessidade de militares estarem integrados ao trabalho da imprensa para divulgação de informações importantes. O Palumbo teve essa marca adicional na sua carreira frente ao Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo. Prazer recebê-lo aqui nessa manhã na Rádio Bandeirantes para a gente conversar um pouco sobre São Paulo e os desafios agora, né, da sua função parlamentar. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho. Nós já estivemos muitas vezes nas ocorrências na rua, fora aqui até da cidade, e vai ser um desafio enorme, porque a gente sabe que não só pelo nome do Corpo de Bombeiros, mas todas as ações que nós vamos ter que fazer, buscando essa minha experiência da humanização, do atendimento, do rápido atendimento, da capacidade de resposta, né, para que a gente não deixe a pessoa naquele momento difícil esperando chegar ali um atendimento do poder público. Então, eu vou ter esse desafio, Pedro e Agostinho. Palumbo, prazer estar com você aqui. A gente estava conversando aí, o Pedro, né? A gente tem trazido algumas pessoas. Agora que a pandemia deu uma amenizada, a gente está se permitindo trazer convidados aqui no estúdio de novo. E a gente está trazendo só pessoas que a gente gosta, né, Pedro? Mala a gente não traz. Se não precisar, se não for obrigado, aí não traz. Exatamente. Então, assim, você é um cara super do bem. A gente já se viu em várias situações e tal. O bombeiro tem uma figura muito boa, né? Desde sempre. As pesquisas podem melhorar ou piorar para outras categorias, dependendo da situação do país e do mundo, mas bombeiro é irretocável. Não tem jeito, bombeiro vai estar sempre encabeçando a lista das profissões, das funções mais admiradas e mais respeitadas. E aí você sai do bombeiro para virar político, que eu não consigo entender isso. Eu falo pro Datena, viu, Pedro? A gente conversa às vezes, né, quando dá, assim, que ele tá discutindo essa possibilidade também de deixar não, ele não vai deixar nunca o jornalismo, né, a Bandeirantes, mas acumular essa função, né? Pode ser que isso aconteça. E eu falo, Datena, pelo amor de Deus, ele fala pra mim, não, mas se gente boa não entrar na política, a gente vai ficar sempre lamentando. Eu concordo com isso, mas as pessoas que a gente gosta, a gente não quer ver em situação delicada. Como é que você pode deixar o bombeiro para virar vereador, hein, Palumbo? Bom, mandar um abraço pro Datena. Ele me mandou uma mensagem ontem lá no Corpo de Bombeiros e o pessoal lá, eles montaram um vídeo, né? Me fizeram chorar lá, porque foi um dos piores dias, confesso, da minha vida, quando eu tirei a farda. Uma sensação horrível. Uma sensação que, meu Deus do céu, para onde que eu tô indo? Mas, por outro lado, ele mandou outra mensagem falando exatamente isso. Falou assim, olha, se você não for, vão pessoas que não vão poder ajudar a população. Vão fazer políticas onde vão ter interesses próprios e não vão conseguir desenvolver grandes ações, por exemplo, para ajudar a parte de saúde, para ajudar os bombeiros, o SAMU, que a gente conversou agora há pouco. Eu fui ontem lá no Jardim Helena, lá onde tem o Pantanal, onde alaga. Falei assim, escuta, eu nunca vim aqui antes da época de enchente, que eu cansei de ir lá na enchente. E eu vou conversar com o subprefeito desses locais. Falei assim, escuta, vamos evitar enchente? É agora. Se eu não limpar o córrego, se eu não tirar todas as estruturas, não cortar a árvore, nós vamos ter os problemas que vão acontecer na época da época das chuvas. Então, eu queria levar essa experiência exatamente para que a gente pudesse chegar com a parte de prevenção, onde eu aprendi
porque cada dólar investido em prevenção, eu já sei isso lá no Corpo de Bombeiros, eu vou evitar na remediação de 15 dólares. Então, se eu vou gastar hoje R$5 para limpar aquele terreno, depois eu vou gastar cerca de 80 para reconstruir aquilo tudo. Então, será que a gente não tem a possibilidade de ter essa ligação? Será que eu não posso contribuir para a cidade? Foi esse o meu objetivo. Paulo, você falou de árvore, né? Esse é um assunto crucial quando a gente fala aqui de prevenção, porque pessoas morrem em São Paulo por árvores que estão condenadas e não são poucos os avisos que os próprios munícipes dão para o poder público sobre a condenação dessas árvores. E a legislação ambiental, ela dificulta a remoção dessas árvores por parte das pessoas que às vezes querem até remover sem custo para o poder público. O sujeito mora ali, vê que a árvore está caindo na frente da casa dele, liga para um 56, registra a ocorrência, avisa o bombeiro, avisa outras autoridades, e aí vem uma chuva forte, cai a árvore, está passando um carro lá, tem uma família dentro do carro e essa família é vitimada. O que você pode orientar, o que pode ser feito pela Câmara Municipal de São Paulo para encurtar esse caminho? Ô Pedro, só me permite, eu não sabia, e descobri que houve uma mudança recente na legislação. Eu não sabia mesmo, acho que não foi muito divulgado isso. Mas de uns tempos para cá, e não faz muito tempo, a prefeitura abriu a possibilidade de empresas particulares cortarem as árvores. Até porque o poder público não dava conta, demorava anos, às vezes, para podar uma árvore, e a árvore caía e provocava acidentes trágicos, às vezes. Então abriram essa possibilidade, o que parecia ser positivo. Só que nós mostramos aqui que isso virou um comércio de laudos, fajutos, e assim, em muitos casos, não se poda ou não se extrai a árvore que está correndo risco e se tira árvores saudáveis. Então, assim, a gente conseguiu piorar o que já era ruim. Então, eu não sei o que pode ser feito, Palumbo. Bom, eu já pedi uma agenda com o nosso prefeito e eu gostaria de expor algumas considerações importantes que eu estava até agora atuando nesse sentido. Então, nós temos, por exemplo, algumas operações delegadas que estão sem a assinatura do convênio. Isso facilitaria demais o trabalho, não só para as podas, para as ações que podem ser determinadas por exemplo, uma operação delegada, é uma operação onde alguns bombeiros podem fazer um trabalhinho, um biquinho regularizado para que ele possa, por exemplo, ajudar a cidade. E isso faz com que a gente tenha um andamento maior das solicitações e a gente tenha outros serviços. Por exemplo, com o SAMU, nós conseguimos, piorar o que já estava encaminhado, que eu achava que nunca ia acontecer. Por exemplo, nós temos acionamentos conjuntos de ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Alguém caiu na rua, alguém foi atropelado. Então passa uma pessoa e liga, 193, bombeiros, estamos indo. Você sabe, vocês acompanharam a gente. 30 segundos, a gente entra na viatura, vamos embora para a ocorrência. Passa no farol vermelho, corre, porque a gente sabe que a pessoa está esperando. Muito bem. Aí, nesse mesmo momento, você está atendendo, chega uma outra ambulância também do SAMU, que fizeram o mesmo procedimento. Saíram rápido, tal, tem uma demanda grande. E aí, o que acontece? Antes, nós tínhamos no centro de operações. Aí não é possível, Nós estamos em 2022. Será que a gente não tem como ter o centro de operações conjunto? Onde eu vejo a ocorrência que ele está sendo atendido e o SAMU está sendo atendido, para que a gente não vá em concomitância para atender isso. Por quê? Depois vão ter um tempo-resposta maior, porque se foram 2 recursos para o mesmo lugar e aí depois aquela pessoa fica aguardando uma ocorrência, por exemplo, dentro de casa, que ele caiu dentro de casa, uma das 2 equipes podia ir para lá. E tem acontecido com frequência isso? Tem acontecido por causa dessa falta da assinatura do convênio. Eu vou pedir também, solicitar, quem sou eu para isso, mas eu vou solicitar para a Secretaria de Segurança Pública, o general João Camilo, que é uma pessoa que eu tenho admiração, falo com ele e eu vou pedir para ele, general, pelo amor de Deus, vamos assinar esse convênio com o município que vai permitir que uma pessoa do SAMU, uma pessoa, fique na tela lá no centro de operações. Tem até uma bancada para ele já esperando. Só para ele, peraí, concomitância, vai o bombeiro. Não está indo o bombeiro, vai o SAMU. Para que a pessoa não fique esperando. Então, será que a gente precisa caminhar um pouquinho mais para que a gente tenha serviços melhores? A gente fala de militar,
o militar, pô, major. Eu tomei posse lá com o meu uniforme de gala, com o orgulho que eu tenho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. E aí as pessoas, pô, mas militar? Eu falei, não confunda militar. A soberba do militar, não é isso, não. O passado, não. A gente fala militar, capacidade de mobilização e tempo-resposta, porque funciona. Tem que funcionar. Então, eu quero trazer essa experiência para isso. Já se tentou essa parceria do bombeiro com o SAMU em alguma oportunidade? Funcionava. E parou de funcionar pelo convênio. Por causa do convênio. Mas só para eu entender, por exemplo, se eu quero chamar uma ambulância, eu ligo para o 192, não é isso? Isso. É isso, né? Como é que acontece? Se eu liguei para o 192, há o risco mesmo de chegarem duas ambulâncias? Mas sabe qual é o problema? Não, as pessoas ligam para o 192, para o 190, pro 193. isso, né? É isso, né? Ah, tá. No desespero, a pessoa chama todo mundo. Tá certo. Então, e outra, eu conversaria também com o prefeito Ricardo Nunes. Pô, prefeito, nós estamos na quinta maior cidade do mundo. Como é que eu vou poder ter um monte de telefone de emergência que essas pessoas precisam de um número exclusivo, às vezes, para resolver o problema dela? E essas centrais deveriam ser unificadas, pelo amor de Deus. Qual é a diferença da ambulância do SAMU para o carro do resgate do Corpo de Bombeiros? São tipos de ocorrências. Então, nós né, o Corpo de Bombeiros, ele atende... Eu não consigo ainda. Normal. É muita emoção quando eu falo dos bombeiros. Quando a gente fala a respeito do trabalho, que são os resgates. Então, um carro passou por cima de uma moto. Então, se o SAMU chega no local, ele vai atender? Vai. Mas como é que ele vai tirar o carro de cima da pessoa que está lá de baixo? Então, ela precisa de equipamentos que os bombeiros têm. Então, para isso, vão os bombeiros. Unidade de resgate, autobomba. Então, a gente tem lá almofada pneumática, a gente tem todos os equipamentos para levantar o carro e tirar a pessoa lá de baixo. E aí o SAMU, ele tem uma grande atuação dos casos que são clínicos. Então, chega um médico para fazer um atendimento, por exemplo, de uma pessoa que teve uma parada cardíaca. Ele precisa injetar na vítima algumas medicações na hora, porque senão ela vai morrer. Então isso daí é uma necessidade dessa integração e eu tenho certeza que nós vamos levantar essa bandeira, porque ela fica escondidinha. A cidade é grande, eu estava olhando os números, né? 392, não estou acostumado ainda. UBSs, 935 locais ali da saúde do município, onde atende a população, 1.800 escolas. Então, olha, há necessidade de você fazer um trabalho de base, de prevenção, talvez nas escolas, utilizar essas ferramentas para que a criançada possa levar isso para casa, possa crescer com essas ideias e logo, mais para frente, não entrar nas situações de perigo e também a parte, quando a gente fala do sistema de saúde, que tenham os atendimentos para que as pessoas não demorem tanto tempo. Ô Palumbo, você falou do traje, né, de militar e tal. Os militares têm um jeito, como regra, sisudo. Militar é meio sisudo. Mas bombeiro não. Então a gente já viu várias vezes, né, em eventos dos bombeiros, a molecada trepa lá no carro do bombeiro, pega na mangueira lá, aquela coisa toda, para você quebrar o gelo, né? Bombeiro quase não é militar. Tem uma cara de que não é militar. Porque, e eu falo isso com pesar, porque o militar não precisava ser tão assim, sisudo. Não precisava ser. Eu acho que não deveria ser, inclusive. A gente não deveria ficar preocupado quando vê um policial. Devia ser um parceiro nosso, né? Mas não é ainda. Poderá ser. Mas o Palumbo, em particular, né, Pedro, ele foge desse padrão mesmo. Ele foge desse padrão todo. Então tem vários episódios aqui que eu lembro do Palumbo. Teve um recente, você estava nessa história também, quando teve esse desmoronamento no litoral. Guarujá, verdade. Foi uma tristeza. Foi uma tragédia, foi terrível mesmo. Foi em 2020, né, acho. Esse foi o dia que ele te resgatou? Foi, no dia que ele me resgatou. Conta aí, você ou o Palumbo? Não, o Palumbo vai contar. Mas aí, eu tava no ar com você, Pedro. E aí o Palumbo errou meu nome. Agostinho Gomes. Ele fala... Mas tem um monte de gente que fala. Por causa da rua Agostinho Gomes. Então sai. Fui da rua. Pode ser Agostinho Carrara também, já me chamaram. Eu passei pela rua, né? Eu vim de São Paulo, eu passei. Eu falei, aí ele falou Agostinho Gomes, eu fiquei na minha, né? Falei, não vou corrigir, vai ficar chato. Acho que ninguém ouviu, né? Aí ele fala de novo, 2 vezes. Aí na segunda. Não, aí o Pedro se Teixeira, não, o Pedro também, cordial, assim, bem. Ele falou, então tá bom, Agostinho Teixeira, volta daquela. Aí o Palumbo. Ele pediu desculpa 1 milhão de vezes depois disso. Nem precisava.
Mas assim, faz uma diferença. Faz uma diferença essa relação próxima. E não é porque é jornalista. Eu acho que falta isso. Falta dos militares essa visão de que, é lógico, numa operação você tem que estar focado. Que nem a gente também. A gente também, quando está num trabalho, você não fica dando sorrisinhos. Mas eu não sei por quem que inventou que militar tem que ser bravão, tem que estar com a cara fechada. Não é isso, Agostinho. Quando a gente, por exemplo, estávamos lá naquele deslizamento na barreira do João Guarda, no Guarujá, infelizmente, 45 pessoas perderam a vida, a gente tentando localizar as vítimas que estavam ali. E como é que estava a lama? Liquefeita, literalmente. Ela tinha lá, a gente pisava e afundava até a cintura. Então, uma dessas vezes, nós estávamos num ponto lá dentro, o Agostinho, ele colocou o pé, aí na hora que ele colocou o outro, veio até a cintura quase dele lá. Não, você não tem como se mexer. Pera, segura. Aí, segura aqui, Agostinho, vem cá. Eu tava com os meus amigos, o Cabo Rodrigues, se eu não me engano, tava comigo. Vem cá, tiramos ele dali, porque era um risco. Inclusive, estava ainda arriscado o cenário. Então, para quem fala, Agostinho, fica aqui no estúdio, fica nada. O Pedro também, quantas vezes nos incêndios, na época ali, 2012, 13, que você estava mais na rua, enfim. Então, há necessidade de você entender isso, Agostinho. Então, você imagina hoje, eu quero chegar também e falar com o prefeito sobre a defesa civil. Eu quero chegar para ele e falar assim, prefeito, pelo amor de Deus, vamos nesses locais aí onde a gente tem os morros, na parte ali, Elisa Maria, parte lá da Zona Sul, e tirar aquelas bananeiras dali. Eu não sei se vocês já repararam, mas todo lugar onde tem bananeira, você tem chove bastante. Marcelo Gramani, lá do IPT, da Defesa Civil, um abraço para ele, sempre ensina a gente nas ocorrências e mostrando. A bananeira ela tem a capacidade de captar muita água, ela liquefaz o terreno e aí pronto, um pouquinho do terreno que ele se desloca, ele já tem uma grande quantidade ali, que toda a massa, no que aconteceu em Franco da Rocha, por exemplo. Você olha as imagens. Sim. Então eu vou falar para ele, prefeito, vamos cuidar disso, porque se a gente não cuidar disso, a bandeira vai ficar lá, quietinha, no cantinho. Então, se eu tô lá, eu quero ajudar a cidade nesse sentido. Palumbo, são muitas as ocorrências ao longo da tua carreira, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar algumas delas. Eu me lembro do dia que caiu o avião do Eduardo Campos, pré-candidato, então, à presidência da República em Santos, né, Agostinho? Foi. Você também estava lá. Aliás, foi naquele dia que nasceu o grupo de WhatsApp do Corpo de Bombeiros da Imprensa, que também aqui precisa ser dito para o nosso ouvinte, que foi uma inovação. E hoje, outras prefeituras, outras instituições e órgãos se comunicam com a imprensa dessa forma. Não da maneira tão rápida, informal, ágil, com que os bombeiros, né, trouxeram esse tipo. Então a gente tem, por exemplo, um incêndio aqui em São Paulo, o bombeiro coloca lá a informação para nós, para já ser divulgada, e profissionais da imprensa estão nesse grupo de WhatsApp, que foi um grupo até que teve a oportunidade de saudar o trabalho do vereador Palumbo nessa semana, quando ele anunciou que estava deixando aí o Corpo de Bombeiros para assumir o cargo de vereador aqui em São Paulo. Qual foi a ocorrência, Palumbo, daquelas, né, quando você vai dar uma palestra, quando você está num almoço de família, com amigos, que te perguntam, aquela ocorrência mais marcante da tua vida, aquela que você não esquece, algum detalhe importante que aconteceu, às vezes não a ocorrência com o maior número de mortos, o maior número de salvamentos, mas que teve a condição que você leva para a vida como a principal da tua carreira? Eu recebi depois uma ligação do Paulo Galvão, né? Aqui da rádio, que não está mais aqui, mas... Na CBN agora. CBN. E ele... Foi a ocorrência do Memorial da América Latina. Porque, por causa dessa interface com os órgãos de imprensa, eu estava de plantão no dia. Só que eu estava lá dentro. E quando houve uma explosão de todos os materiais que pegaram fogo ao mesmo tempo, né, um flashover que aconteceu, junto com o backdraft, quer dizer, a gente abriu uma quantidade de janelas para que a gente tirasse a fumaça, entrou o oxigênio. Aí deu uma bela de uma explosão. E eu estava lá dentro. E ali as pessoas, escuta, preciso falar, e era o Jodas, meu amigo Jodas, Tenente Jodas, acompanhou junto com a gente, né? Ele falou assim,
eu preciso que você entre com a gente porque o Palumbo morreu lá dentro do incêndio, falaram pra ele. Mas não foi o Paulo Galvão. Depois o Paulo Galvão acabou falando comigo. Falou, você tá bem, cara? O que aconteceu? Falaram que você tinha morrido. Não, tô bem. Eu tô bem em numas, né? Que eu tinha saído. Fiquei lá, depois fui pro HC porque eu acabei respirando aquela fumaça tóxica, enfim. Mas foi uma ocorrência difícil, uma ocorrência que marcou pra gente. Marcou por causa da capacidade que teve de resgate dos amigos que estavam juntos na ocorrência, mas, por outro lado, incêndio da Lemoa, que foi o que eu mais tive medo, que quando teve uma explosão gigantesca dos tanques lá em Santos também. Aliás, a Santos, eu estive depois da eleição, trabalhando lá no Corpo de Bombeiros, a Rádio Bandeirantes, mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do litoral, porque... Lá só dá gente. Os bombeiros guarda-vidas, os bombeiros do 6º grupamento, o pessoal gosta muito de vocês lá. Eu também, eu sou ouvinte de vocês. Então... Você foi guarda-vidas, né? Foi. No começo da minha carreira eu fui. E daí que a gente trouxe essa ideia da prevenção. Falei assim, escuta, esse negócio funciona. Vai por mim. Se você não tiver lá todos os sistemas dentro de um prédio e começa a pegar fogo e você teve que investir um pouquinho de dinheiro para comprar os extintores, ótimo. O que vai acontecer? Se pegar fogo e você não tiver, o incêndio vai tomar toda a sua edificação e você podia ter gastado um pouquinho, vai gastar um montão. Então é isso que a gente vai ter que ter como meta. Tava vendo aqui a formação do Palumbo, ele não é só um rostinho bonito, viu? Aliás, o Palumbo arrancava suspiros de muita gente. Você sabe disso, né, Pedro? Eu não conhecia o Palumbo, só conhecia a fama do Palumbo. Nada. É verdade. Não, mas ele é bonitão. Ele é bonito, eu não tenho nenhum problema de reconhecer a beleza masculina, tá certo? Ele é. E assim, você imagina com o traje de bombeiro. Aí ninguém Eu lembro do Agostinho, quando a gente... Ninguém segura. Quando a gente tava lá, quando infelizmente caiu o avião do Eduardo Campos, e aí o Agostinho tava lá no canto, né, falando a respeito, muitas autoridades... Inclusive, nós entramos, não sei se você lembra. Foi. Você e o prefeito de Recife, que era o filho dele, Isso. O João Campos, que ainda era um menino ainda. É, exatamente. Era um menino. Então, ele estava com a gente entrando, eu não sei se você lembra disso. Lembro perfeitamente. Nós entramos e falou assim, puxa vida, olha só que tristeza, o avião. A gente estava ao vivo e o Palumbo foi me levando... Estava isolado o local porque o avião caiu numa área residencial. Prédio, né? Atingiu uma casa lá. Uma academia, né? Isso, foi no meio de um terreno. Eu não sei como o piloto conseguiu tirar. Olha, eu tenho certeza que foi a mão divina. Ali foi. Com certeza, olha que honra que tá aqui com vocês, né? Desculpa. Não, mas, olha, nossa. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi foi agradecer o Padre César lá na capela de Santo Expedito. Eu fui lá pedir uma benção. Mas o piloto, ele caiu exatamente no meio impressionante. do bambuzal. Você lembra? Impressionante. Só tinha prédios. Ele conseguiu atingir um bambuzal. Olha, não tivemos vítimas, graças a Deus, em terra. Né, que foi uma ocorrência difícil, triste. E aí, quando você falou, eu te vi, eu conhecia, né? Falei assim, a lenda tá ali, pô, eu não conheço ele, deixa eu lá conversar com ele. A gente tava ao vivo, e o Paulo eu não conhecia também, e a gente foi falando ao vivo, e ele foi me levando, eu tava ao vivo, eu fui seguindo ele, a gente foi até lá dentro. Eu peguei, falei assim, vem cá. Foi comigo. assim mesmo. Eu vi lá o microfonão da Band, então, assim, da Band, né? Ele falou assim, é agora, Rádio Bandeirantes, era vermelho ainda. Era o vermelhão. Aí eu falei assim, vem pra cá. Aí nós fomos entrando dentro da cena, por quê? Aí as pessoas depois ainda falam, eu comentei contigo também, por que você tá falando com esse cara? Eu falei, não, peraí, com esse cara não. As pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo. E se você organiza isso de uma maneira aqui, olha, vem cá, atrapalhou alguma operação? Então... Você não narrou melhor para o seu ouvinte? Não, e o Pedro falou uma coisa que é importante. Eu acho, enfim, não quero exagerar nada aqui, mas eu tenho a impressão que essa postura do Corpo de Bombeiros que passa por você. Porque não é assim, o Corpo de Bombeiros decidiu. Não, é uma pessoa que faz isso. Porque as decisões são tomadas por pessoas. E você tem que ter talento, você tem que ter a pessoa adequada que possa se pronunciar adequadamente. Não é sempre que isso... Aliás, eu não sei quem vai ser o porta-voz do Corpo de Bombeiros. O Capitão André Elias. O Capitão André Elias é um cara sensacional. É bom também? É bom. Então tá bom. Ficou com a gente lá, tem 5 anos já com a gente. Acompanhou tudo, ele estava com a gente lá no... É verdade. Um abraço pra ele, então. Então, mas eu tenho a impressão... primeiro houve essa ciumeira mesmo, né? Então, você tinha prefeituras e tal que não se manifestavam, aí viu o bombeiro e falava... Aí o pessoal falava, por que...
Eu acho que isso mudou muito, viu? Essa postura do Corpo de Bombeiros de atender a gente, né, Pedro? Acho que criou uma nova filosofia aí de atender a imprensa. Palumbo, você é a favor da separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui de São Paulo? Olha, em princípio não, porque nós temos uma ligação de 190 anos com a Polícia Militar e 142 do Corpo de Bombeiros. Porém, nos outros estados já aconteceu só São Paulo e o Paraná. Eles estão ali conectados. E o Paraná ele tem um quadro exclusivo. Por quê? Imagina que você vai estudar, por exemplo, dentro do currículo, um mestrado profissional. Eu fico a vida inteira no Corpo de Bombeiros. Como é que eu vou ficar estudando matérias, por exemplo, de polícia para que a gente tenha... Qual que vai ser o ganho? Ótimo, eu posso voltar para a polícia? Posso. Mas a gente ama o bombeiro. Nós temos uma relação, quem trabalha no Corpo de Bombeiros, que ela é, assim, é a segunda pele. Então, se eu tiver, por exemplo, que fazer um tipo de evolução na carreira, um sargento, será que ele não pode ir direto para o Corpo de Bombeiros, estudar e voltar para o lugar que ele estava, já especializado? Então, eu acredito que mais para frente nós vamos ter algum tipo de desmembramento, mas não como forma de, não, porque eu estou na polícia. Não, a gente ama a polícia também. 2 gerações minhas, meu avô entrou soldado na Polícia Militar, meu pai Seu também. Seu pai depois, também, né? E depois eu entrei, então, quase 30 anos. 32, meu avô, 64 e eu depois em 94. Então, olha, a gente adora, mas há necessidade de uma especialização. E como que é a formação do bombeiro em São Paulo hoje? O que ele precisa fazer para ser bombeiro? Olha, a molecada sempre entra em contato com a gente. Entra lá no site da VUNESP, tem um concurso para a Polícia Militar, você pode entrar como soldado e já se prepara do teste físico, que é na primeira semana. Tem que carregar um boneco de 80 quilos, fazer um circuito, subir uma escada, entrar em local... Já cansei só de ouvir. Não é nada. E aí a gente às vezes fala assim, pô, e a mulherada? Cara, a mulherada manda bem demais. Elas vão e ali conseguem segurar o boneco de 80 quilos. Vou levar o Augustinho, pedir pro comandante, Coronel Pavão, que... o comandante do bombeiro hoje, o Coronel Camargo lá da escola. Mas aí entra como policial militar. Como policial militar, trabalhando no Corpo de Bombeiros. Tá. Ou pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 4 anos, depois mais 1 ano de especialização. Aí quando que escolhe para ir pro bombeiro? Como é que funciona essa escolha? No 4º ano da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, você tem a opção de escolher as vagas de acordo com a classificação. E aí você vai para o Corpo de Bombeiros lá na ESB, na Escola Superior de Bombeiros, onde é a 3ª maior escola de bombeiros do mundo, a maior da América Latina, onde a gente treinam lá quase 1000 bombeiros simultaneamente. E quando você entrou na polícia, você já pensava em ser bombeiro? Eu pensava. Minha primeira ação com o Corpo de Bombeiros foi quando eu era moleque, morava no Tucuruvi, onde a estação Tucuruvi, a catraca, era o quintal da minha casa. Aí passou um caminhão de bombeiro, aí eu subi numa grade, aí na hora que eu subi na grade eu vi o caminhão passando, nossa, que legal. Na hora que eu fui descer, caí e quebrei o braço. Aí eu tive que ir pro hospital porque eu quebrei o braço, mas eu fiquei contente de ver o caminhão. Mas todo mundo já pensou, né? É bombeiro, é astronauta, é jogador de futebol, né? Tem essas profissões que atraem mesmo a molecada, né? É verdade. Ô Palumbo, o bombeiro de São Paulo está equipado para as ocorrências que ele precisa atender? A gente... aprende, né, no ofício aqui sobre a escada Magiros, né, alguns equipamentos que são de ponta aí, que estão à disposição dos bombeiros no mundo todo. Aqui, nós temos toda essa tecnologia para enfrentar essas situações que aparecem aí no nosso cotidiano? Temos, mas eu vou agitar, vou mexer esse doce aí, né, esse caldeirão aí vai ser mexido ainda mais, porque nós vamos precisar. A gente, quando tem os equipamentos, Pedro, a gente não usa o equipamento na minha casa. Eu não levo o caminhão para passear. Não, espera um pouquinho, a gente usa para atender a população. Então, há necessidade, pelo menos das emendas parlamentares, né? Um vereador ele pode ter, em média, aí de 3 a 5 milhões. Eu vou investir em SAMU, Defesa Civil, bombeiros, né? Comprar viatura onde já se viu a pessoa lá na periferia, ou aqui no centro também, uma ambulância velha. Não, vamos trocar tudo isso. Como é que funciona a escada Magiros, Palumbo? Conta pra gente. É uma Por que chama Magiros, hein? Magiros é uma marca. É a marca. É a marca. Achei que tinha uma história mais bonita. Inclusive, vou convidar vocês também para conhecê-la. Né? Aí o Agostinho sobe lá na Magiros. A gente tem um galpão, né, ali na Vila Maria, que são uns galpões das viaturas antigas. Então tem lá um Ford de 1938. Então são carros, os Magiros também, de 1920 e pouco, se eu não me engano, a primeira viatura que a gente teve, e elas estão em perfeitas condições. É um acervo. Todo dia vai alguém lá para dar uma polida, porque é tão bonito.
E a gente guarda. E a Magirus, ela ficou. Ela tem uma marca alemã, só que ela é muito cara. Vai comprar um autobomba, com um autobomba escada. Eu acredito que hoje aí ele vai passar de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Então, mas e aí? Eu usei, por exemplo, no incêndio, que eu acho que foi uma das últimas que o Pedro estava, lá na virou chefe, aí não sai mais na daqui. Rio Branco, não, virei chefe, na Avenida Rio Branco, lá na academia, na Avenida Rio Branco com a São João. Aí eu estava de plantão nesse dia também, os caras até falaram assim, nossa, o Capitão Palumbo tá de plantão, sai de baixo, pelo amor de Deus. E aí a escada, nós utilizamos o autoescada, que foi a última que a gente comprou em 2014. Acho que já dá tempo da gente comprar de novo, né? Sim. Acho que dá tempo da gente comprar mais, investir mais, falar com o governador também. Não tem essa história. Falar, Acontece da falha, você vai lá, na mangueira não encaixa, acontece essas coisas, não? É muito difícil, porque os equipamentos eles estão numa capacidade muito boa, né? E a gente gosta desses brinquedores. E a água vem do caminhão ou a água vem do hidrante da rua? Como funciona? O hidrante da rua. Eu estive, na última ocorrência foi um incêndio lá em Guarulhos. Aí a primeira coisa que a gente chegou, o Coronel Melo, o comandante da região metropolitana, falou assim, escuta, como é que tá a água? Bom, olha, arrumaram um hidrante, tinha um hidrante próximo, estava funcionando bem. O ideal é eu ter um hidrante próximo do incêndio, mas o que a gente faz? A gente coloca ali dentro de uma jamanta, toda a água que a gente pega, capta dentro de uma jamanta, aquele caminhão que a gente tem o maior. E esse caminhão ele é conectado num autobomba. Então, o autobomba é exatamente da bomba de incêndio. Aí saem as expedições. Então, eu pego os caminhões tanque, vou até esse hidrante, abasteço, e aí eu jogo essa água no caminhão jamanta, o caminhão jamanta joga pro autobomba. Então, não falta água. Não pode, pelo amor de Deus. O caminhão já não sai com água Sai. Já sai com água. Normalmente 25 mil litros essa jamanta, 12 mil litros cada caminhão tanque. Só que a gente chega no incêndio, a gente joga uma pressão de pelo menos ali, por minuto, 3 mil, às vezes 2 mil, 2.500, 3 mil litros. Então, 3 caixas d'água no minuto. O que acontece num tanque de 12 mil litros? Então, deu 3, 4 minutos, acabou a água. Porque a gente é pauleira. Então, a gente tem que falar com o prefeito, falar com o governador, nesse jeito mesmo que eu estou falando com vocês aqui, de forma... Escuta, prefeito, pelo amor de Deus, vamos ajudar. Governador, vamos ajudar os bombeiros, o SAMU. As pessoas estão precisando. Vamos fechar logo esse convênio para que a gente tenha o atendimento melhor. Ô Palumbo, quando acontece algum incidente, tipo Boate Kiss, essas coisas, vira e mexe, vai ver o estabelecimento não tem a autorização do bombeiro. Bom, você pode ver pelo site, tá? Tá liberado para qualquer edificação. Inclusive, o Corpo de Bombeiros foi pressionado, agora eu posso falar, foi pressionado para tirar isso do ar. Ei, tira isso do ar. Aí o comandante na época falou, não vamos tirar. Tirar o que do ar? Quem tem auto de vistoria e quem não tem. Você consegue olhar no estado inteiro. Via fácil, o Corpo de Bombeiros está lá. Quem tem e quem não tem auto de vistoria. Tira isso daí. Tira isso daí. Por que tira isso daí? Bom, deve ter um monte de prédio público que não tem vistoria, né? Mas se não tiver, o que a gente queria? Prevenção. Começa a fazer, pô. Faz. Ninguém vai chegar lá, vai fechar um lugar porque não tem. Vai adequar, né? Vai adequando. Você precisa ser radical nesse ponto? Vai adequando. Vamos fazendo as devidas melhorias das edificações. Às vezes você tem edificações mais antigas que elas precisam de adaptações estruturais. Mas tem um prazo, pô. Mas o duro é não acontecer nada. Então, mas não acontece. Então o que precisa fazer, então? Porque, assim, tudo bem, eu nem sabia que tinha essa consulta pública praticamente. Mas tá lá e vai ficar lá para sempre. Ninguém vai mexer naquilo. Não, vai. Vai? Nós temos aí um bombeiro, não só o bombeiro, mas também eu vou conversar com as subprefeituras de alguns prédios, algumas edificações que colocam em risco. Por exemplo, nós estivemos lá no prédio do Paysandu. Não é questão social só. O prédio que desabou lá no centro lá, né? Isso. Agora, assim, não é só questão social. Lógico que a gente entende, mas, pelo amor de Deus, minha pele de bombeiro ainda existe. Então quer dizer que é melhor deixar o cara lá para ele morrer pro prédio cair em cima dele? Claro que não. Até o pessoal da oposição, eu vou conversar com eles também. Vou falar assim, escuta, vem cá, você acha normal você deixar uma pessoa nessas condições? Aí daqui a pouco o prédio com infiltração, problemas estruturais vão romper, vão cair, então vão morrer mais gente? Palumbo, aproveitando a sua experiência aqui, agora vamos prestar serviço. Qual é a maior causa de incêndios em São Paulo? O que mais causa fogo nessa cidade? Nós temos as causas elétricas. Então, imagine que você pegue uma série de aparatos elétricos e principalmente na sala onde você deixa ali televisão, aparelho de som,
TV a cabo, uma série de conexões na mesma tomada. O que acontece? Nossa, que legal, eu gosto de tomar aquele cafezinho expresso da máquina, né? Então aí você vai colocar a máquina, ela tem uma amperagem maior. Inclusive ela vem com um pino maior. Isso. Aí a primeira coisa que o cara faz, vai lá e corta o pino e já encaixa um novo. Eu quero tomar o café agora. Já liga numa tomada que não tem capacidade de receber aquela energia. Pronto, foi feito. Ela começa a esquentar, às vezes com a fiação mais velha derrete, dá um curto-circuito, pega fogo e se espalha dentro da casa. E nós estamos na estiagem. Material de combustível, pega aqui uma cadeira, por exemplo, ele fica extremamente seco. E essa secura tem uma possibilidade de extensão do incêndio muito rápida. E eu já faço isso daí por causa da vegetação. Então o cara vai chegar para mim hoje, vai lá, o cara fuma e joga um cigarro pela janela. Cara, certeza que vai iniciar um incêndio. Certeza que nós vamos ter problema. Por isso também que vão ter que conversar também com as subprefeituras para melhorar algumas ações e ter ali, por exemplo, os incêndios em vegetação com operações mais ali atendidas de uma forma mais rápida. O Agostinho tem uma última pergunta para você aqui, mas eu queria falar sobre afogamento também. É verdade que mulher quando bebe é o que mais dá trabalho na praia para bombeiro? Mas que bobagem é isso? Eu já ouvi isso de um bombeiro uma vez. Sabia? Não é não. Não é? Não foi o Palumbo que falou isso. Não, era um bombeiro civil, não era bombeiro militar. É o seguinte. Aliás, esse negócio de bombeiro civil é um problema também, né? Olha, a gente precisa... O Estado de São Paulo... Aquele pessoal, por exemplo, que se meteu na caverna lá. Então, mas o Estado de São Paulo, Agostinho, foi o primeiro que trouxe uma legislação que vai poder o bombeiro civil, depois de ser treinado, lógico, porque ele tem característica privada, de atendimentos dentro, às vezes, de estabelecimentos, de plantas fechadas. Para você ser um bombeiro público, você tem que ter outro treinamento. Lógico. E o bombeiro de São Paulo é o primeiro que quer trazê-los para os atendimentos, para aumentar essa gama de atuação. Por que não? Então, tem um grande respeito e eles vão ajudar, caso queiram, tem que estar dentro da legislação, porque quem tem essa determinação é o Corpo de Bombeiros, e às vezes eles querem atender em outros lugares, mas não adianta. Aí ele vai fazer um treinamento, por exemplo, numa caverna, que ele não vai atender. Por que você lá, os menininhos, coitadinhos, foram 12, se eu não me engano, tudo novinho. Eu fiquei muito chateado com esse tipo de ocorrência, então... E a gente do bem, né? A gente bem intencionada. Quem quer fazer um curso daquele é que quer ajudar as pessoas. Exatamente. Só que, às vezes, não ajuda e acaba terminando em tragédia. Não, era só pelo que você falou da fiação lá, o que tem de gambiarra na cidade, gato, é uma grandeza. Aliás, mandar um abraço pro seu... Lá pela Berrini, você já tá viu? Louco, você tá de brincadeira. Então, eu não quero ficar apontando o dedo pra ninguém, mas eu quero ajudar a resolver isso, pô. Então, pega fogo naqueles fios, nos postes. E ali o que ele faz? O que a gente faz? Vai ficar esperando, né? Tomar conta de tudo, arrebentar a parte elétrica, às vezes, da sua residência por causa desses curtos que aconteceram nos postes e acabaram depois refletindo dentro da sua casa, porque acontece. Então, há necessidade. Tem um monte de coisa para fazer aqui, sem ficar enchendo o saco de ninguém. Só levantando mas se precisar encher o saco, você avisa que a gente enche também, tá? Vereador Marcos Palumbo. Não dá, não encaixa, né, vereador Não? Marcos Palumbo? Acho que não. Major Marcos Palumbo. Eu falei, eles perguntaram, como é que vai ser? Eu falei assim, vereador Bombeiro Major Palumbo. Coloquei o Bombeiro Major Palumbo. Se tiver que apagar fogo, vai apagar fogo. Eu queria que tivesse essa outra condição. A condição dessa... Será que o prédio da Câmara melhor tá legalizado? Vamos olhar. Tô achando que não tá, hein? Vamos olhar, pode olhar aí. Pode olhar. Não tem problema. Palumbo, foi um prazer. Apanhar, Olha, os ouvintes adoraram. Aqui não vai ter tempo de a gente colocar as mensagens, mas o João vai te encaminhar aí. Ouvinte da Rádio Bandeirantes tem uma ligação, você é da casa. O Eugênio Zamper quer saber se tem algum Museu dos Bombeiros. Tem lá o Centro de Memória na Vila Mariana, mas por causa da pandemia acabou sendo fechado e a gente está estruturando, porque houve uma queda do teto lá. Né? Então se reabrir, você avisa a gente. Pô, mas você vê, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Teve problema no prédio lá do bombeiro? Não, mas não foi porque é um prédio antigo. Um prédio passar por uma vistoria, acho que não tem o alvará dos bombeiros lá. Tem, mas ele é um prédio que está tombado pelo patrimônio, então tem uma série de problemas. Aí, que você saco, isso é um problema sério. Isso é um prédio saco, tombado pelo patrimônio. Eu conheço uma pessoa que mora numa vilazinha ali perto do Bexiga. Lindinha a vilazinha. Linda, né? Só que o cidadão tem uma casa tombada, que legal, né? Se tem uma casa tombada. Ele não pode consertar a janela.
É isso. Ele não pode mexer um parafuso. Como é que faz? É isso. Então, nós conversamos com um cara de Paris. Eu sei que vocês estão com o tempo aí, mas ele falou assim pra gente, falou assim, escuta, como nós fizemos aqui? A gente manteve a fachada. E a parte interna, a pessoa então ela consegue fazer. Isso. Então, escuta, vem cá, vamos então manter a fachada? Não, mas não pode, porque tem aquela parte interna das estruturas, das treliças. Eu sei, mas nós vamos ter que ter um entendimento de que... lógico. Escuta, vai deixar cair? É isso. Palumbo, tem um exemplo também para você aqui, ó, que tá agora mais ligado às questões da cidade. Eu fui visitar o Pacaembu outro dia, a convite da concessionária. A empresa concessionária não podia mexer nas arquibancadas do Pacaembu, tá? Porque estava tombado. Aí eles levaram os caras do Condefat, do outro órgão que eu esqueci o nome, aí lá. Os caras olharam o projeto e falaram, peraí, uma arquibancada vai ficar assim? Os caras do Condefat... Não, peraí, vamos arrumar uma autorização. Aí arrumaram uma autorização, a empresa tirou as arquibancadas, as cadeiras ali, e vai colocar cadeiras mais modernas, com aquela boca de saída do túnel no meio, né? Como acontece nas arenas modernas que vocês conhecem. Então, assim, tem que levar esses caras lá, sabe? Tem que levar o cara lá pra ele ver, ó, essa janela aqui, como é que o cara faz? Vai ficar com a janela quebrada aqui? Então. Aí tem um monte de situações, as dark kitchens também na cidade. Isso também. Isso é um problema sério. Tá tendo audiência pública lá na Sim, Câmara. então. A primeira audiência pública que eu tive foi a audiência pública com Uber. Aí a única coisa que eu perguntei foi assim, legal, eu só vi lá reclamação. Eu falei assim, escuta, lembra o caso do Big Brother que bateu aqui na Marginal? Sim, o Rodrigo graças Mussi. a Deus, as equipes dos bombeiros chegaram lá em 3 minutos, salvaram o rapaz. Só que todo mundo falou só do Big Brother. E o motorista? Aí eles chegaram, escuta, nem o aplicativo eles não pagam. Quando o cara se acidenta, eles não pagam os custos lá do acidente dele. Aí eu falei assim, escuta, isso está me soando estranho. Os caras arrebentaram para fazer a cidade trabalhar pra caramba, é um serviço legal demais, mas será que eles não têm como olhar um pouco mais para a peça fundamental desse sistema, que é o motorista, pô? lógico. Então, quer dizer, o cara bate, quebra a cara, se vira aí, tá? Foi o que eu escutei lá na audiência pública. E das Dark Kitchens também. A necessidade aí de um procedimento. Lógico, não faz parte da comissão que eu tô, mas eu vou querer ajudar. Se puder, né? São normas, né? Então imagina que você tem... Eu peguei, depois eu vou te mandar o vídeo que aconteceu em São Caetano, dentro do duto da chaminé da churrascaria. Que pegou fogo lá em São Caetano. Inteiro. Aí o que acontece? Não dá para você apagar o incêndio dentro da chaminé, a não ser com o sistema que precisa ser feito. Então, para funcionar um lugar desse, ele vai ter que cumprir tudo. Porque se as medidas contra incêndio não estiverem aptas, ele vai colocar em risco as pessoas que estão em torno, pô. E é uma baita churrascaria. Lindíssima. Exatamente, É maior que tem em São Caetano, só que não cuida dos detalhes mais essenciais, né? Palumbo, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. O microfone está aberto aqui para trazer notícias para nós agora da Câmara Municipal. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho aí. Foi bom contar um pouco de história aqui, conversar contigo no Jornal Gente de hoje, viu? Valeu pela presença. Obrigado, Pedro, Agostinho. Eu vou fazer de tudo aí para ajudar, dentro da experiência que eu tive, dentro do exemplo que eu tive do Corpo de Bombeiros. Palumbo, tamo junto, você é gente nossa, você é bom demais. Cuidado lá, tá? Se cuide. Pode deixar, um abraço.